Olha, é uma crônica anunciada. Isso nós estamos acompanhando já seguidamente, não é? Lembra de Petrópolis, dos deslizamentos de Petrópolis, que foi assim um desastre, que todo mundo ficou impactado, não é? E se nós formos mais para trás, os deslizamentos nessa serra, no litoral, em vários em cidades que têm, inclusive, essa conformação geográfica de ter encostas, né? A gente tem que contar, se não por milhares, mas por centenas de mortos ao longo dos anos, né? E aí eu acho que nós não podemos atribuir à natureza, assim, coitado, foi uma chuva e aconteceu, né? Isso tem origem, né? A primeira delas, que é uma coisa mais difícil de enfrentar nesse momento, né, são as mudanças climáticas. Esses eventos climáticos extremos estão vinculados ao desmatamento da Amazônia, estão desvinculados à destruição do nosso meio ambiente, do cerrado, daqueles corredores de nuvens que vêm da Amazônia para o sul do país, alimentando com chuva a região, né? Então, uma das coisas que a gente tem que considerar é que nós temos, de fato, que cuidar do meio ambiente, não destruir a floresta, não destruir os ecossistemas, para que o equilíbrio, o reequilíbrio possa se restabelecer. Ainda não passamos tem gente que diz que já passamos do limite, mas eu acredito que ainda um esforço grande de reflorestamento, de contenção da devastação ambiental, pode ajudar muito. Esse é o primeiro e mais difícil de fazer das considerações. A outra parte tem que ver com as políticas públicas. A outra parte tem que ver com o controle, por exemplo, das prefeituras sobre os loteamentos clandestinos que são abertos justamente na beira dos córregos, nas encostas das montanhas, e vão vendendo lotes de terra para os mais pobres, que não têm mais onde ficar. No litoral há todo um processo em que antes os caiçaras moravam perto da praia, né? Na medida em que foi se criando o que eles chamam de grupo dos turistas, que são aqueles que constroem as casas de veraneio, os caiçaras foram obrigados a ir subindo os morros, indo para o mato, para a serra, no litoral norte, é serra mesmo, né? Para poder ter um lugar para morar. E aí começam a ver os deslizamentos. Agora, quem que autoriza o loteamento clandestino? Porque ele está lá, é visível, né? Você tem uma leniência, pelo menos, da prefeitura com isso, né? Ou mesmo das instituições de preservação ambiental, né? Aí você tem outra coisa, né? Nos últimos 10, 15 anos, se fortaleceram muito as iniciativas de criar condomínios fechados na praia, em nome da segurança e de tudo mais, e eles foram tomando os espaços urbanizados. Isso requer um conjunto de serviços, de jardineiros, de seguranças, de faxineiros, de cozinheiras, enfim, todo o conjunto de pessoas que provê os serviços para esses condomínios. Então foi se adensando a região, nesse sentido de que nas montanhas foram se agrupando, nas encostas foram se agrupando mais habitações precárias. Para somar a isso, nós não temos uma política habitacional popular desde o fim do governo Lula, né? O que quer dizer que essa faixa de renda que foi eliminada do Minha Casa Minha Vida no período Bolsonaro, a faixa para os mais pobres, tem que ser restabelecida, né? E tem que haver lugares. Nós tivemos já uma avaliação dos projetos Minha Casa Minha Vida, de que pela falta de uma integração maior entre os governos estaduais, municipais e federais, né, os empresários iam buscar terrenos baratos, mas muito longe do centro da cidade, sem infraestrutura, né, para poder depois obrigar a prefeitura a estender os serviços públicos até lá, e isso valoriza a área intermediária entre o programa habitacional popular e o centro da cidade, né? Então, nós temos que ter também uma articulação para permitir que as habitações populares estejam em lugares
de centro da cidade, valorizados, com infraestrutura, com serviços próximos, com a padaria, com a farmácia, enfim, com tudo aquilo que precisa para uma vida normal nessa cidade. Então tem que ver também com planejamento urbano, tem que ver com a destinação da cidade. Eu estou falando do direito à cidade, um direito assegurado para todo mundo, que precisa, no entanto, ser efetivado, porque ele está cada vez mais sendo violado pela essa ação predatória das imobiliárias, dos agentes de mercado, que querem ganhar e vão fazendo, inclusive, esses loteamentos clandestinos ou esses projetos de habitação popular muito fora de contexto, muito longe dos lugares que eles precisam trabalhar, né? E isso precisa de um regramento. Eu acho, inclusive, pegando essa outra parte que você falou, da articulação com o governo federal, né, que o Lula está demonstrando uma capacidade de recuperar o espaço da política. Todo mundo está falando, não, ele está junto com o Tarcísio, eles estão fazendo juntos. Há bolsonaristas que estão bravos porque o Tarcísio está fazendo conjunto com o Lula, uma coisa. E o Lula falou muito bem na fala dele. Nós temos que defender o interesse público, o interesse de quem foi lesado, de quem foi vítima desse tipo de deslizamento, desse tipo de chuva, né? E certamente são os mais pobres. Você vai ver que dentre esses que morreram, e serão mais do que os que estão calculados até agora, a integralidade deles são de pessoas pobres que moram nas encostas, que sofreram os deslizamentos, os aterros. Vai haver um ou outro que é dessa classe média ou dessa classe média alta que se acidentou, mas a grande maioria é a penalização, de novo, dos pobres, né? Então, nós estamos falando de coisas que precisam ser garantidas. Política urbana, assentamentos populares, enfim, quer dizer, uma fiscalização para que a especulação imobiliária não crie áreas ilegais, como vem criando há muito tempo, com a conivência das prefeituras, né? É disso que se trata.